Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloíse Dalcin e este é mais um Papo de Prateleira. E hoje nós vamos falar sobre proteção às abelhas. E para falar sobre esse tema super importante e atual, nós estamos aqui com Daniel Espanholeto. Ele é especialista em uso correto e seguro de defensivos agrícolas do Sindiveg e também coordenador do movimento Colmeia Viva. Daniel, muito obrigada por aceitar nosso convite e participar conosco hoje do Papo de Prateleira. Olá, Heloíse, tudo bem? Eu que agradeço a você e a revista Agro Revenda por poder abrir esse espaço para a gente, para compartilhar um assunto que está bem sendo falado bastante aí, né, da proteção das abelhas e da importância da polinização para a nossa agricultura também, sem contar a importância da revenda para nós também. Com certeza. Então, Daniel, gostaria que primeiramente você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação e o seu trabalho hoje à frente desse movimento no Sindiveg. Bom, eu sou formado em medicina veterinária, né? Trabalho no Sindiveg especificamente na área de uso correto e seguro, onde nós estamos sempre ligados a melhorar as boas práticas, né, no uso correto, que acho que é isso que faz realmente, como nós somos uma entidade de defesa vegetal, nós queremos levar cada vez mais o correto uso desses produtos. E o movimento Colmeia Viva, ele já ocorre há 6 ou 7 anos especificamente, né? Mas nos últimos 3 anos ele assumiu um compromisso público, né? Sim. Com metas e objetivos para serem entregues para os principais órgãos de fiscalização do governo. Sim. Então, você falou aí um pouquinho das ações do Sindiveg. Conta para a gente um pouco da história dessa importante instituição que há 79 anos aí representa a indústria de produtos para a defesa vegetal no Brasil. Isso aí, Luiz. O Sindiveg está já começando as comemorações do aniversário de 80 anos, né? A gente já está trabalhando em cima disso. É uma entidade muito representativa. Hoje, os associados que estão dentro do Sindiveg representam praticamente 40% desse mercado de defesa vegetal. São 26 associados. E o nosso trabalho realmente é defender os interesses, né? Os assuntos que requerem a defesa por esses associados. E nós temos as áreas de registro, a área de comunicação, né, com o público, e a gente quer cada vez mais estar próximo com que o público entenda a linguagem do agricultor. Sim, excelente. Então, vamos falar da proteção às abelhas, Daniel. Movimento Colmeia Viva. O que é exatamente esse movimento? Quais são as principais ações que ele realiza? E aí, essa incorporação desde janeiro de 2021 pelo Sindiveg. O Colmeia Viva ele começa num período onde algumas empresas decidem saber o que realmente estava acontecendo com a mortalidade das abelhas, porque existia uma referência que essas abelhas estavam tendo alguns acidentes de mortalidade, especificamente pelo uso de defensivos, de alguns defensivos, né? E aí a indústria decide fazer uma pesquisa, né? Decide fazer um trabalho para saber realmente de onde vinha isso, se era verdade o que estava acontecendo. Então, o movimento, começa esse movimento para fazer. Então, neste momento, a gente desenvolve uma pesquisa, né, chamada Movimento de Abelhas Participativo, onde durante 3 anos foram analisados os acidentes que ocorriam, principalmente no estado de São Paulo, pela facilidade de deslocamento dos técnicos até onde havia aquele acidente com mortalidade de abelhas, né? Sim. Então, era levado um técnico, a gente tinha um telefone, um 0800, onde quando acontecia algum acidente, entrava em contato, era feita toda uma entrevista prévia, e em 48 horas esse técnico era deslocado até esse local. E era avaliado todo o entorno, tudo, né? Era avaliado toda a parte de manejo apícola e manejo agrícola. Sim. E ao final, dependendo das condições que estavam ali o local, aquele técnico, que naquele caso era um biólogo, coletava essas abelhas e a gente mandava analisar para saber se existia algum resíduo de ingrediente químico, né? Eram analisados mais de 40 ingredientes,
Depois a gente voltava para casa com todos esses dados coletados. Era feita uma banca técnica com professores e profissionais técnicos da indústria, onde se discutia caso a caso. Sim. E a gente devolvia isso para lá. E o que nós relatamos, esse trabalho pôde nos mostrar, e esse trabalho está no nosso site, né? O Movimento de Abelhas Participativo, todo o trabalho completo, quem quiser pode ir lá no site que é o www.colmeiaviva.com.br, procura o Movimento de Abelhas Participativo, tem um trabalho completo muito rico. A principal informação que nós tiramos desse trabalho de 3 anos, que eu friso, foram feitos também em conjunto com os principais especialistas de apicultura do Brasil, que o principal problema estava relacionado à comunicação entre o agricultor e o apicultor. Sim. Então, o agricultor não sabia que o apicultor estava naquela região, e o apicultor também não sabia o momento de aplicação, ou quais eram as culturas que estavam ao redor. E eu sempre uso o seguinte, o agricultor ele precisa proteger os seus cultivos. Sim. E proteger os cultivos significa o uso de insumos, de defensivos, de fungicidas. E as abelhas acabam visitando, né, essas áreas. E nessa troca de não informação, no caso, elas acabavam se contaminando. E as abelhas levam isso para dentro das caixas. E aí acaba morrendo. Então, era uma questão... O principal era a questão de comunicação. Então, como exemplo de coisas boas, era percebido o seguinte: quando existia um caso que nós visitamos ou conhecíamos, onde a apicultura tinha uma relação profissional com a agricultura, ou seja, os dois dividiam interesses e responsabilidades, não se tinha acidentes. Sim. Né? Isso só que é o exemplo das culturas dependentes. Sim. Né? Quando uma cultura é dependente de polinização, ou seja, ela precisa daquele inseto polinizador para atingir o seu máximo potencial produtivo, esses acidentes não ocorriam. Sim. Porque aquilo era um insumo, a polinização acaba sendo um insumo para o agricultor. Com certeza. Então, qual era o profissionalismo que tinha? O agricultor, naquele momento onde ele precisava fazer a aplicação de um produto que poderia ser nocivo às abelhas, ele comunicava ao apicultor que tomava as devidas providências, que é fechar a caixa durante o período ou retirar daquele momento. Então, essa relação positiva a gente encontrou também. Mas encontrou também os locais onde não tinham formalização, que a gente chama do pasto apícola, que é todo mundo saber de todo mundo. Sim. Né? E também encontramos alguns casos, Luiz, de uso de produtos domissanitários, que é por falta de conhecimento do apicultor, acabava aplicando um controle de formiga do pé da caixa, que é um ingrediente químico, e acabava matando todas as abelhas. E às vezes, produto veterinário também. Né? E até uso criminoso, acredite. Né? Alguns apicultores ou alguns outros interessados colocavam algum tipo de produto porque achavam que as abelhas poderiam interferir o gado, ou que poderiam picar alguém, ou até mesmo a disputa pelo aquele pasto. Um apicultor fazendo para pegar o pasto do outro. Tá? Bom, a partir desse conhecimento de tudo isso daí, que foram esses 3 anos de pesquisa, nós desenvolvemos uma sequência de ações de boas práticas. Né? Então, tendo todo esse conhecimento, nós desenvolvemos um manual de boas práticas na relação agricultura-apicultura, que está disponível também no site. Desenvolvemos um aplicativo. O aplicativo, o Colmeia Viva App, ele serve para quê? Para a comunicação entre o agricultor e o apicultor. Entendi. A partir do momento que o agricultor delimita a área e lança nesse aplicativo, ele vai buscar ao redor de 6 quilômetros a presença de algum apicultor que também esteja cadastrado. Nossa, que interessante. É isso que eu ia perguntar, como que vocês fazem essa aproximação e com o aplicativo fica bem fácil de encontrar, né? O importante é que os dois estejam cadastrados. Né? Se os dois tiverem, aí eles se encontram.
e eles podem abrir a partir dali um canal de comunicação direto, como se fosse esses aplicativos de troca de mensagens que nós usamos, né? É a mesma coisa que eles fazem lá. E ali, cada um pode falar o que está acontecendo, quando vai acontecer, sem ninguém. E aí, o caso da... ninguém sabe quem é quem. Né? Essa confidencialidade era muito importante. Então, a pessoa não sabe exatamente onde está aquele apiário. Ela sabe que está num redor, um raio de 6 quilômetros. Sim. Depois, nós desenvolvemos um ensino à distância também, que está, né, dentro do nosso site, para explicar um pouquinho da importância das abelhas. E também temos um canal que é o principal canal que a gente fala que as revendas ou qualquer pessoa deve ter quanto às dúvidas relacionadas ou para falar sobre algum acidente, que é um canal de assistência técnica, que é o 0800 771 8000. Sim. Então, falando para as revendas, se um cliente seu chega com essa dúvida, olha, eu estou com uma solicitação do apicultor, ou eu sei que tem abelhas ao meu redor, ou eu preciso seguir a legislação para isso, e ele quer ter mais informações, é só ligar para o nosso 0800. Sim. Né? Que tem... eu vi que você falou muito de comunicação, né, Daniel? Aí a comunicação entre o agricultor e o apicultor, mas também a gente tem a revenda como esse elo, né? Esse elo de comunicação até entre a própria indústria. Você já colocou, mas gostaria que você ressaltasse a importância e as formas que a gente tem aí para fazer essa aproximação através das revendas e dos canais de distribuição agro. Eu me arrisco a dizer que o principal elo que a gente gostaria de levar a informação e que ela seja repassada ao agricultor e ao apicultor é a revenda. Né? Que ótimo. Uhum. Por quê? Porque a revenda é onde o agricultor vai conversar, é onde o agricultor vai buscar as dúvidas, vai buscar um pouco mais de conhecimento, né? E é dali que saem as indicações de como usar. Então, a revenda, para nós, é um fator primordial. Né? Tanto é que nós temos um acordo de cooperação técnica com a Andav, né? A Andav trabalha muito próximo da gente, divulgando os nossos trabalhos. Os executivos da Andav já foram treinados quanto a questão do colmeia viva, né? da importância dos polinizadores. E a revenda, o canal dela, para nós também, quando ela tiver dúvida, é o 0800 771 8000. Sim. A revenda que tiver dúvidas, liga, porque a gente vai ter o maior prazer em atender. Olha que interessante, então, a gente já entrevistou aí diversos profissionais da Andav, né, também parceira aqui do Papo de Prateleira, e assim, a gente deixa vir aí a importância dessa divulgação, dessa comunicação. Nós vamos colocar em todas as nossas páginas também os contatos. Vocês já são anunciantes aí da Agrorevenda, né, Daniel? Então, pode contar conosco aí nessa divulgação desse movimento maravilhoso, e que traz um benefício enorme, né? Proteger as nossas abelhas traz um benefício enorme aí para todo o sucesso da agricultura, também dos apicultores. Gostaria que você colocasse um pouquinho para a gente alguns exemplos de culturas que são aí dependentes, né? Principalmente aí que dependem das abelhas. Você pode exemplificar para a gente algumas culturas, Daniel? Claro. Nós temos um trabalho, né, que dentro desse manual também fala dessas culturas. Nós, como eu disse, a cultura do melão, por exemplo, né? A cultura do melão, ela não vive sem abelha. Sim. A maçã não consegue produzir adequadamente, né, sem as abelhas. E o trabalho que esses produtores, essa relação entre a apicultura, né, nessas culturas é fantástica. E aí é muito importante as outras culturas que não são dependentes, e quando a gente fala que é uma cultura não dependente, e aí eu vou citar a soja, né? A soja, desculpa, não é que ela não é dependente, ela é beneficiada, né? Beneficiada significa o quê? Que ela não necessariamente precisa da abelha para se reproduzir,
mais a presença das abelhas nas áreas favorece a melhora da produção, né? Existem estudos para isso. Então, a soja é uma cultura que a gente diz que ela é beneficiada pelas abelhas. Ou seja, hoje no Rio Grande do Sul, existem apicultores que já podem dizer que já tiram mel da soja. Assim como tem o mel do eucalipto, o mel da laranjeira, existe o mel da soja. Olha que interessante. A gente não sabe disso, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, convém advertir que os produtores de soja, através das revendas, precisam ter a noção desse benefício. Sim. Né? E saber que a presença das abelhas ali vai ajudar na qualidade do grão, né? Na melhoria da quantidade de grão por vagem, tudo isso favorece. Não é igual ao número das dependentes que precisam daquilo, mas todo mundo quer produtividade. Então, é um insumo, nós consideramos a polinização um insumo. Isso. E aí tem as culturas não dependentes. Por exemplo, a cana. A cana é uma cultura não dependente. Porém, toda a área de cana tem as suas áreas de preservação. E as abelhas não são só importantes para a polinização das culturas. As abelhas também fazem o papel de polinização das florestas. Sim. Então, é importante manter um bom relacionamento com os apicultores nessas regiões de culturas não dependentes, porque elas que continuam favorecendo que aquelas áreas de preservação continuem sendo acrescidas de novas plantas, ou continuam sendo favorecidas pela polinização. Tá? Excelente, então. E então, para encerrar aqui o nosso papo de prateleira, Daniel, eu gostaria aqui que você colocasse, você já falou do 0800 também, e já colocou para a gente o site, mas a formação de grupos para treinamento, né? Você disse que podemos entrar em contato, tanto a revenda, quanto qualquer pessoa interessada pode entrar em contato com vocês formam esse grupo, como funciona, Daniel? Isso mesmo. Pode entrar em contato também pelo 0800, né? Se realmente existir um grupo de revendas ou um grupo de apicultores que sejam, né, que entram em contato, podem formar um grupo, geralmente, agora não mais de forma presencial, mas agora de forma virtual, pelo menos umas 10 pessoas, para que a gente possa disponibilizar uma data onde nós vamos falar quais são as melhores práticas agrícolas e apícolas para uma boa relação entre agricultura e apicultura. Então, estamos sempre à disposição, porque quanto mais desses treinamentos, principalmente na revenda, mais a gente vai disseminar a nossa atuação. Excelente. Então, olha aí a dica para todas as revendas. Deixa o nosso canal à disposição, tá, Daniel? Tanto para falar sobre esse tema, também quanto a outros temas que você tiver, o Sindiveg quiser trazer aqui para nós, a gente vai fazer questão de divulgar e de colocar aqui para todo o setor de distribuição agro. Muito obrigada por essa tarde, esse bate-papo gostoso, por participar conosco aqui hoje. Gratidão enorme, Daniel. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado e fico à disposição. Então, tá bom. E eu gostaria também de agradecer todo mundo que nos assiste, mostrando aqui novamente a nossa revista Agro Revenda e convidar para quem ainda não é inscrito no nosso canal, para clicar lá no sininho e receber as principais notícias do agronegócio brasileiro. Muito obrigada e até o próximo Papo de Prateleira. Até mais!